Atos capítulo 14, versículo 8. Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia, na palavra. Você que não tem, coloca a mão no coração, fecha os seus olhos. Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fala conosco nesta noite. Reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez, mas o Senhor sempre será Deus. Espírito Santo, por amor do teu grandioso nome, revela tudo que venha a ser feito, Senhor, tudo que venha a ser falado. Eu imploro ao Senhor, que tudo que venha a ser falado venha do Senhor. Tudo que venha a ser falado ao Espírito Santo seja revelado e venha de encontro às necessidades da tua igreja, dos teus filhos. Nós entregamos a direção, a revelação, tudo nas tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Livro de Atos, capítulo 14, versículo 8, fala assim, ó, o título é A cura de um coxo em Listra. Amém? Nessa passagem que nós vamos ler, fala a respeito dos dois apóstolos, do apóstolo Paulo e do apóstolo Barnabé. A palavra fala que esses dois apóstolos entraram dentro dessa cidade, chamado Listra. Encontraram um homem enfermo. Amém? E muitas vezes nós pensamos que o homem poderá mudar, poderá transformar nossas vidas. O homem é limitado, o homem tem limite. Amém? A medicina tem limite. A sabedoria do homem tem limite. O conhecimento do homem tem limite. O homem é limitado. Mas o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra e tudo que há, com o poder e a autoridade da palavra dele, ele tem poder para fazer o que? O ilimitado, o sobrenatural. O homem faz o que é natural. E Deus tem poder para fazer o sobrenatural através da fé. Amém? Vamos ler a palavra para você entender. Fala assim, ó. O versículo 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possui a fé para curá-lo, disse-lhe em alta voz: apruma-te, direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Olha que coisa maravilhosa. Olha a fé dos apóstolos e a fé daquele homem aleijado e era paralítico desde o seu nascimento. Ele nasceu paralítico. Paulo entrou nessa cidade chamada Listra e viu aquele homem. Olhou para ele. Paulo só olhou para ele e viu. E viu que aquele homem possuía a fé para ser curado. Falou assim, ó: levanta-te e anda. A palavra fala o quê? Apruma-te no teu pé e anda. Se levanta e anda. Ele falou que deu um salto e começou a andar. Que coisa maravilhosa. Mas eu pergunto para você, quem fez aquele homem andar? Será que foi Paulo? Foi Barnabé? Ou foi o paralítico? Quem fez aquele homem andar? Aquele homem nasceu paralítico. Então ele não poderia curá-la ele mesmo. Amém? Paulo era homem. Barnabé era um homem. Eles não têm poder para curar ninguém. Ele não é limitado. Mas o que fez aquele homem andar? A fé. A palavra fala que Paulo olhou para aquele homem, ele possuía a fé para ser curado. O que é a fé? A fé vem de Deus. Quem cura, quem faz maravilhas, sinais e prodígios é Deus, através da fé. O que nós temos que ter? Como aquele homem. Possui fé para ser curado.
Nós temos que ter certeza e crer que Deus tem poder para mudar a nossa vida e transformar os nossos caminhos. Nós temos que ter isso. Possui fé. Não é isso que a Bíblia fala? Vamos ler de novo. Novamente. Versículo 9. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e o que? Andava. Olha que coisa maravilhosa. Sabe que, como a palavra de Deus fala, que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé, independente dos problemas da situação que nós enfrentamos. Amém? Esse problema que você está enfrentando, está passando agora, logo ele vai passar. Você vai vencer. Pode ser um problema grande, mas se você tiver fé, se você possui fé para ser curado, se você possui fé para receber a graça, a bênção de Deus, você vai vencer. Você vai vencer o problema na sua saúde. Você vai vencer o problema na sua vida financeira, na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual. Tenho certeza, se você possui fé em Deus, Deus vai fazer um milagre na sua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Ninguém poderia fazer nada por aquele homem. Ele nasceu paralítico, nunca andou. Mas quando Paulo olhou para ele, olhou para aquele homem com os olhos fixados, abertos para ele, Paulo falou assim: esse homem tem fé. Ele possui fé para ser curado. E Paulo olhou para ele em alta voz e falou: apruma-te sobre os teus pés. Sabe o que ele fez? Ele deu um salto e começou a andar. Que coisa maravilhosa! Se nós tivermos fé em Deus e não olhar para os problemas, para a dificuldade, para as provas, possuímos fé em Deus, Ele vai fazer um milagre. Não dê ouvido. Não dê ouvido à palavra negativa, à palavra de pessoas usadas por Satanás. Não. Dê ouvido à palavra de Deus. Ele mesmo diz: certamente eu estarei contigo todos os dias. Nosso Pai está do nosso lado. Está do seu lado aí. O Senhor Jesus está do teu lado para te ajudar. Diga glória a Deus. Continuando, fala assim, ó. Versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua icaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Olha que branco. O sacerdote, a minha igreja, do templo, dos deuses, eles pensavam que quem tinha feito aquele milagre lá era Paulo, foi Paulo ou Barnabé. Eles não entenderam quem fez aquele milagre, fez aquele paralítico andar, foi o poder de Deus pela fé. Muitas pessoas dão crédito, glorificam o homem porque recebeu alguma bênção. O homem não pode fazer nada. Quem faz milagres, sinais e prodígios é Deus. Enquanto o homem estiver sobre a mão de Deus, Deus irá usá-lo, porque isso é bíblico. Amém? O Senhor Jesus deu ordem: quem crê e batizado será salvo. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Qual que é os sinais? Expelirão demônios, irão curar enfermos, farão o quê? Muitas maravilhas em meu nome. Jesus falou: quem crê e obedece a Deus, Deus usa para o quê? Para fazer milagres. Mas porém, se o homem não obedecer mais ao Senhor e quiser seguir os seus próprios pensamentos, Deus não poderá mais usá-lo. Você lembra da história de Saul? O primeiro rei de Israel que foi ungido. Deus ungiu Saul.
Mas a palavra fala que Saul deixou de seguir os mandamentos, seguir e obedecer a palavra do Senhor. O que a palavra fala? Que Deus rejeitou a Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. E a palavra fala que o espírito maligno o atormentava. Que coisa triste, você imaginou isso não? Enquanto o homem obedece a Deus, ele será um instrumento na mão de Deus. Mas se o homem virar as costas para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, infelizmente as trevas tomarão conta e irão escravizar o homem. Porque nós dependemos e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Amém? O sacerdote do templo de Júpiter e de Mercúrio, eles adoravam os deuses do céu. Você imaginou isso ou não? Eles adoravam as estrelas, eles adoravam os planetas, eles adoravam a lua. Mas nós adoramos o Deus verdadeiro em espírito e em verdade. O Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, o único que tem poder para fazer isso. O Deus que se assenta no trono. No trono. E ele não habita do nosso meio. Ele habita onde? Nos céus. Mas ele é o quê? Ele é o rei. E a palavra fala que ele julga os povos com retidão e justiça. A palavra final não é palavra de homens. Aparentemente o homem pode escapar da justiça do homem. Você fala assim: ah, pastor, eu lembro do caso do fulano que fez isso, que matou, fulano que roubou, que fez isso. Aparentemente ele está bem. Ilusão. Um dia ele vai comparecer ao tribunal do Altíssimo. E ele não vai poder escapar. No dia do julgamento ele estará como juiz. E quando a pessoa se comparece diante do juiz, o juiz tem pena de alguém? Ele cumpre o que está escrito na lei. O que está escrito o quê? O que está escrito. Deus vai dar sentença e ninguém vai escapar do julgamento dele. Agora nós dizemos pela graça. Se o homem quiser falar assim: olha, não quero saber de Deus, eu viver a minha vida. Muitas vezes Deus estende a mão e o que? Tem misericórdia dele. Amém? Mas no julgamento final ele será julgado. E não poderá o quê? Escapar do julgamento de Deus. Diga graças a Deus. Continua a falar assim a palavra. Versículo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando: Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Há neles. Que coisa maravilhosa. Paulo falou assim, estava falando para aquele homem: olha, eu quero que vocês venham abandonar esses costumes de homem. Não dê glórias ao homem. Não reconheça o que acontece de bom na sua vida. Foi o homem que fez. Dê graças a Deus o que ele usou alguém para abençoar a sua vida. Como está escrito que toda boa dádiva, tudo que é bom vem dos céus, vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Se tem acontecido algo bom na sua vida, agradeça a Deus. Fala: Senhor, eu agradeço porque o Senhor tem me abençoado. Amém? O problema do ser humano é que ele se esquece de agradecer, ele só lembra de pedir. Como se Deus ele tivesse a obrigação de abençoar e fazer algum milagre na vida de alguém. Deus não depende e não precisa de ninguém. Deus é sempre eterno. Deus ele sempre o quê? Sempre estará eterno. É nós que somos o quê? Nós que estamos de passagem aqui neste mundo. Nós dependemos do perdão. Nós dependemos da misericórdia. Nós dependemos da compaixão. Nós somos dependentes eternos de Deus. Amém? Diga glória a Deus. Então reconheça que tudo que acontece de bom na sua vida foi a mão de Deus. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo seu trabalho. Agradeça primeiramente pela sua vida. Ah, pastor, mas a minha vida eu não está como eu quero. Ainda não está.
Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, dê glórias a Ele, você vai ver que cada vez mais Deus vai abençoar a sua vida e vai honrar a sua fé. Não foi isso que aconteceu com esse paralítico? Com esse ex-paralítico? Paulo olhou para ele. Ele viu que ele possuía fé para curar, para ser curado. E disse: apruma-te sobre os seus pés. O que aconteceu? O que ele fez? Ele deu um salto e começou a andar. Jamais tem que afastar de nós a fé, a confiança do nosso Deus em Deus. Não olha para o seu problema, não olha para a dificuldade, olhe somente para Deus. Olhe para os céus. Levanta a cabeça, olha para os céus. Você vai ver que há solução. Que acima dos seus problemas, acima do problema da saúde, acima do problema financeiro, acima do problema da sua família, acima de tudo que existe, de todas as dificuldades nesse mundo, existe um Deus. Que a palavra final é dele, não é de homens. Diga graças a Deus. A palavra final não é do homem. O homem é o quê? Lembra disso? O homem é limitado. O homem faz o que é natural. E nós o quê? Se nós tivermos fé em Deus, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer o que é ilimitado, o que é sobrenatural. Diga a glória a Deus. Quando o povo de Israel começou a reclamar aos ouvidos de Moisés, que estava com sede no deserto de Meribá, da terra de Meribá, Deus falou assim: olha, eu vou dar água para esse povo. Amém? Mas Deus não fez chover. Amém? Deus não encheu um rio que tinha pouca água. Não. Sabe o que Deus fez? Deus, ele fez sair água da rocha. Você imaginou isso ou não? Deus, ele fez sair água da rocha. Brotou água lá do meio da rocha. Você vê que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Deus, ele fez brotar água lá do meio da rocha. Começou a sair água do meio da rocha. Você já viu brotar água do meio da rocha? Deus tem poder para fazer isso. Amém? Deus tem poder para fazer. Deus faz o que é sobrenatural. Deus fez o mar vermelho se abrir. Amém? Deus fez codornizes sair de dentro do mar. Deus fez chover o pão do céu, maná. Deus já fez coisas maravilhosas. Diga glória a Deus. Deus fez chover fogo do céu no tempo de Elias. Consumiu o holocausto no tempo junto que estava do lado dos profetas de Baal. Consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, a água que tinham jogado sobre o holocausto. O que é isso? Por que ele fez isso? Pelo poder da fé. Se você tiver fé, Deus faz o sobrenatural. Eu já vi pessoas que tinham fé para ser curada e abençoada. Deus fazia milagre na vida dessa pessoa. Eu já vi Deus curar a pessoa desenganada pela medicina. Eu já vi Deus ele restaurar aquela pessoa que aos olhos da sociedade é uma pessoa perdida, uma pessoa criminosa, um bandido. Hoje é um homem de Deus, uma pessoa iluminada que abre a boca para falar o que é bom, para ensinar os caminhos de Deus para as pessoas. Deus tem poder para fazer isso. Deus ele faz aquela pessoa miserável ser uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Diga, glória a Deus. Aquela pessoa que antigamente tinha o desejo de morrer por causa da depressão, de um problema, de um sofrimento, faz essa pessoa cheia de paz, de vida, de falar a Jesus aos quatro cantos da terra. Deus tem poder para fazer isso, mas o que Ele quer ver em cada um de nós? Fé, e que haja fé para mudar e transformar a nossa vida. Olhe somente para Deus e tenha fé em Deus, porque Deus vai socorrer e vai mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Você entendeu a mensagem? Diga graças a Deus. Pode fechar a mensagem, a palavra de Deus agora. Pode fechar a Bíblia. Eu quero fazer oração por você. Se for possível, já pega o copo com água. Já pega na sua mão. Eu vou fazer uma oração especial pela sua vida agora. O que eu vou pedir? Eu vou implorar a Deus. Eu imploro a Deus. Porque eu dependo e preciso da graça e da misericórdia dele. Eu vou implorar a Ele. Para que Ele venha colocar dentro do seu coração a fé. A fé. A certeza que você vai vencer.
Que esse problema que você está passando agora é leve, é momentâneo. Que no final de tudo você vai dar glórias a Deus, vai confessar testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos agora, pega o seu copo com água. Se você quiser, coloque as peças de roupa, documento, algo que representa a sua vida do seu lado aí. Tudo será consagrado e abençoado. Feche os olhos agora, feche os seus olhos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus. Damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez essa noite, Pai. Pelo que o Senhor irá fazer no decorrer dessa semana, porque tenho certeza que o Senhor estará do nosso lado para nos ajudar, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ama, o Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, consagre a cada objeto que se encontra ao lado dessa pessoa, Pai. Peça de roupa, fotografia, documento, Senhor. Carteira de trabalho, currículo, o processo na justiça. Ó Deus, honra e consagra. Coloca uma unção abençoada, uma unção de cura, uma unção de libertação, uma unção poderosa. Quem usar desses objetos pela fé, Senhor, pela fé, elas recebam a graça, elas recebam a bênção, o milagre. Todos sejam tocados pelo Senhor. Envia anjos aonde essa pessoa estiver, Senhor. Venha guardar, livrar e proteger essa pessoa de toda doença, de toda pandemia maldita de Satanás. Senhor. Guarda, livra a família dessa pessoa de todo mal, Senhor, do acidente, de assaltos, do homem maligno, Senhor. Que na casa dessa pessoa haja prosperidade. Que na casa dessa pessoa haja luz. Consagra os quatro cantos da casa dessa pessoa. Que na casa dessa pessoa haja união, haja harmonia entre cada um deles. Eu determino todos abençoados, Senhor. Que essa semana seja uma semana de vitórias. Muitas pessoas falam, Senhor, que esse mês de agosto, muitas vezes falam que é mês de desgosto. Eu profetizo que esse mês de agosto seja um mês de boas novas. Seja um mês abençoado como nunca foi na vida dessa pessoa. Que aconteça sinais, prodígios e maravilhas. Coisas grandiosas aconteçam na vida dessa pessoa. E eu profetizo e determino boas novas, notícias boas, milagres na vida de todos. É o mês da vitória, da mudança da vida dessa pessoa. Eu determino todos abençoados. Consegue essa água, Pai. Quem beber dessa água, beba de um santo remédio. Beba da presença e confirma dentro do coração dessa pessoa que ela é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor Jesus. Eu determino todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. Beba da água com fé. Graças a Deus.